Fala pessoal, beleza? Me chamo Matheus e vou fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês como é que funciona testes unitários e testes ponta a ponta numa API feita em Nest.js. Se você não conhece o Nest.js, ele é um framework, né, para você criar API e ele é muito bom porque você consegue, ele facilita muito a sua vida em algumas coisas, né? Então você consegue criar aplicações bem parrudas e de uma maneira bem estruturada. E eu também vou aproveitar para mostrar o Docker, né? Que eu já crio uma aplicação, já bota no Docker. Vou mostrar como é que faz. Beleza? Vamos lá. A estrutura de uma aplicação em Nest, ela basicamente tem a pasta src, né? Aí tem as controllers, né? Eu pelo menos faço assim, eu crio a controller, né? Faço os endpoints, eu injeto no construtor, eu injeto o service, faço as funções do service, né? Lembrando, pessoal, que aqui tá bem, essa API aqui é só de exemplo, entendeu? Então eu não criei interface de nada, tem muitas outras coisas para você fazer numa aplicação real, entendeu? Aqui é mais para só para ensinar vocês mesmo, beleza? Então, né, eu injetei o service na controller e no service eu injetei o repositório. Beleza? Eu estou usando Prisma, então o Prisma ele cria essa pasta, né, meio que fora da aplicação e você consegue botar o provider, né, nesse caso eu estou usando o SQLite e a URL do banco de dados você coloca no ponto .env, que como se você sabe, o SQLite é só um arquivo, beleza? Aí aqui você cria suas módulos, mas se você também não sabe Prisma, tem muitos vídeos no YouTube para você aprender, né? E também tem uma boa documentação. Vamos lá. É, eu vou aqui primeiro no teste unitário, beleza? Como eu quero testar o service, que é o user service, então nada melhor do que eu criar um user service.spec da mesma pasta, beleza? Então aqui basicamente para você criar, você tem a função describe, beleza? Essa função describe, ela recebe dois parâmetros. O primeiro é o nome, né? E o segundo é uma função que você cria ela assim, uma função anônima, né? Que o pessoal fala. E dentro você coloca o it e é a mesma coisa. O primeiro parâmetro e o segundo é uma função. Beleza? Então tem o describe e dentro, por exemplo, aqui eu posso colocar user service, né? Eu estou dizendo aqui que vai ser isso aqui. E dentro do próprio, dentro desse describe eu posso colocar, dentro do describe eu posso botar um outro describe, por exemplo, e aqui eu coloco, sei lá, should return array, por exemplo. Aí aqui eu teria o it. Peraí que meu mouse está um pouquinho ruim. Aí eu pego aqui, coloco aqui dentro e aqui, ó. Beleza? Sabendo disso, vamos aqui para o teste, né? Eu criei um describe user service, eu crio uma variável, né, do meu serviço e como o meu serviço, eu não estou usando interfaces nem classes abstratas, então eu tenho, e como ele tem uma dependência, o serviço tem uma dependência do repositório, então eu preciso instanciar o repositório dentro e o meu repositório tem uma dependência do Prisma Service. Então eu tenho que botar tudo aqui para eu poder ter acesso ao User Service, beleza? Aí aqui eu estou testando todas as funções do CRUD. Então eu tenho aqui o get all, o get by ID, o create, o update e o delete. No get all eu vou ter dois testes. Um é o que ele vai retornar e o outro é o que ele retorna vazio. O que retorna vazio, eu chamo a função getAll e como eu sei que no meu banco de dados não tem nada, então eu sei que vai voltar um array vazio. Mas isso é porque eu sei que no meu banco de dados não tem nada. Mas para você pode garantir isso, você pode fazer assim, ó, userService.deleteAll, que é uma função que eu criei que ela vai deletar.
Então, você pode fazer assim, lógico, tem que ser um banco, né? É um banco que os dados não são relevantes, então você pode excluir. Então, tipo, deleto tudo e depois eu dou um get all para não trazer nada. Já no que eu quero testar o retorno, primeiramente eu crio, passando um usuário genérico, que é só um name e e-mail, é um usuário genérico. Ele vai criar, depois eu dou o get all e pego o retorno. Depois embaixo eu já vou deletar ele, né, porque eu quero deixar o banco sempre limpo, e eu vou testar o retorno. Então eu dou um expect retorno.toEqual e eu uso esse expect array containing, que ele vai esperar que seja um array e meio que não importa o que vai ter no array, entendeu? Ele vai ser assim, né? Mas se eu, por exemplo, eu uso esse expect.n e boto o number dentro, então, tipo assim, qualquer coisa que vier aqui que seja número, tá valendo. Eu poderia fazer o mesmo com o name, por exemplo, só que aí seria string, entendeu? Mas como eu sei que vai vir esse nome porque foi o que eu criei aqui em cima, né? Eu sei que vai vir ele. Então, eu não sei a ID porque a ID ela vai ser na hora que for inserir no banco vai ser gerada, mas os outros dois eu sei. Então, esse é o get all. O get by ID é mais ou menos igual, só que eu vou criar o usuário, aí eu vou chamar o get by ID e depois eu deleto. Então é a mesma coisa, só que aqui, em vez de um array containing, é um object containing. Então eu sei que o retorno vai ser assim. Como é que você sabe? Porque eu criei a API para ter esse retorno, então na hora que eu for testar, ela tem que trazer um retorno assim, né, para estar garantindo que está funcionando. E no Not Found, eu passo um fake ID para ele não achar nada e ele dá uma exception. Beleza? No Create, é um teste só que eu tenho que criar um usuário sucesso. Então eu crio, depois eu deleto ele, mas primeiro eu pego o retorno e eu checo se o retorno vai ser o objeto em si, né? No update, eu tenho dois testes. O primeiro é se eu passar um fake ID, então ele vai dar um not found, né? Porque quando você vai atualizar um objeto, você não pode passar um ID que não existe. E o outro é eu criando um usuário primeiro, né? Porque se eu vou atualizar, eu tenho que criar. Eu atualizo ele, passando um update generic name aqui, um valor genérico. Depois eu deleto. Só que antes, né, desse que eu atualizei, eu pego o retorno e tem que ser um objeto igual ao do create, beleza? E no delete é a mesma coisa, eu tenho que deletar um usuário e se eu, na hora que eu for deletar eu passar um ID errado, ele tem que dar uma not found exception. Como é que eu vou testar isso? É bem simples. Aqui no package.json, o nest.js, no caso, quando você cria um objeto, quando você cria, dá um new, né, para criar um projeto, ele traz alguns scripts. E o que a gente vai usar é esse aqui. Então é npm run test. Quando eu rodar o teste, ele tem que dar sucesso em todos. Ó, passou todos. Ou seja, tá tudo funcionando. Por exemplo, ó, se eu deixa eu ver aqui o que eu posso mudar. Vamos aqui no get, cadê? No get, né? Eu quero que ele retorne não um array mais, né? Um objeto. Então, provavelmente aqui ele vai dar erro. Esse aqui não vai passar, porque eu sei que o get all, tá vendo? Ó, foi esperado um objeto e retornou um array. Então eu volto para cá e rodo. Então os testes unitários, eles vão facilitar a sua vida para você não fazer alguma coisa errada no código e depois você não testar na hora ou ter que testar manualmente, entendeu? Então você acaba ficando com medo de mexer no código. Beleza, esses são os testes unitários. Os testes E2E, que o pessoal fala, né, ponto a ponto, ele é diferente. Ele vai simular como se fosse uma requisição mesmo, um client, por exemplo. Então, desde lá da requisição, ele passa, vai até o banco de dados e volta e pega tudo. Então, nesse caso, pelo menos no Nest, né, ele fica assim, você instancia um app, que é do tipo iNest Application, o resto é meio que igual, né, você tem que ter o seu service, e no Before All você faz essa configuração aqui. Geralmente é sempre assim, tá bom, pessoal?
você configura assim que vai funcionar. Aí depois vem os endpoints, por exemplo, o get, né? O get, eu crio um usuário primeiro, porque eu sei que meu banco de dados não tem nada, e eu uso o supertest. Essa lib, ela já vem instalada no quando você cria um projeto Nest.js, mas se você estiver usando um Node mesmo, né? Uma aplicação Node, um TypeScript, por exemplo, você vai ter que instalar os types e o supertest, beleza? Mas como aqui já vem, é mais fácil. Então eu volto para cá e eu faço request app. A função para ele poder pegar, né? Como se fosse lá isso aqui já é do próprio da lib, né? E é o get e a sua rota. Então é muito simples. Ele vai trazer o rec. Aí você pode testar o rec.status. Inclusive está até faltando o ponto to be, né? Eu esqueci. Eu posso botar aqui, ó, 200. E o rec.body to equal, né? Verdade, eu até esqueci de fazer o... Deixa eu ver aqui no outro se eu tinha feito isso, peraí. Ah, não, aqui não. Eu esqueci nos ponta a ponta de botar o ponto to be. Beleza? Então, esse é o primeiro, o get. Eu fiz um teste para trazer um vazio, né? Então, eu dou um get em users, mas sem criar o usuário antes. Então, ele tem que trazer um 404, né? Aqui no caso. Mas eu vou deixar assim porque eu não sei se eu configurei corretamente para ele realmente vir o status, mas a gente vai ver já já. Aí tem o get by ID, que eu também crio um usuário e a rota muda, né? Porque agora tem ID. Então é tudo a mesma coisa. E eu tenho que esperar que o body seja tal resultado. A mesma coisa para o update, né? Na hora que eu vou criar primeiro, depois eu chamo o ponto .put. Só que nesse caso eu tenho que botar o ponto .send com o dados que eu quero mandar, né? O objeto, o payload que eu quero mandar. A mesma coisa no create. Então só que aqui é o post. Então é o post, o put e o get. E eu não fiz o delete, né? Posso fazer depois, né? Acabei que eu não fiz. Mas esse aqui, ó, quando eu vou criar tipo, eu vou criar um usuário, só que eu não passo os campos vazio, eu tenho que tratar para ele retornar esse retorno aqui. Como é que ele faz esse retorno? Porque eu estou usando o validation pipe. Esse validation pipe aqui, eu configurei aqui no DTO usando a class validator. Então, ele vai aparecer essas mensagens aqui se eu não mandar nada. Beleza? Para eu testar os testes ponta a ponta, é a mesma coisa, só que o script você bota E2E no final, que é o nome que está lá no package.json. Então eu vou rodar aqui. Como só tem um, né, ele vai procurar o user. Ó, rodou todos. Beleza? Aqui no caso do... Deixa eu testar uma coisa aqui que eu falei que ia ver, né? Cadê? Que é o do... Quando eu dou o do not found, né? Esse aqui. Deixa eu ver se ele traz se ele vai ser 404 mesmo. Quando eu quero testar um só, eu posso botar o ponto only. Então, quando eu rodar de novo, ele vai testar um só. Vai testar só esse, do users empty list. Vamos ver se vai dar. Ah, não, ele realmente está trazendo o 404. Então, beleza. Só lembrar de colocar esse to be aqui, né? Porque se eu estou testando, eu tenho que dizer qual o valor que eu quero. Beleza, pessoal? Deixa eu ver. Basicamente dos testes são isso. Agora vamos para o Docker, né? Quando você cria uma API, uma boa prática, né? Digamos que você quer estar fazendo um projetinho para uma entrevista de emprego e ele pediu alguma coisa. É legal você fazer uns testes, né? Pelo menos o teste unitário e ponta a ponta. E também você subir um Docker, né? Não vou explicar muito, né? Os detalhes, porque não é o intuito do vídeo, mas você cria um Dockerfile com algumas configurações da sua linguagem, né, do ambiente. Aqui tem uma coisinha a mais por causa do Prisma, né? Então eu tenho que dar um Prisma Generate e eu tenho que copiar a pasta do Prisma. E no Docker Compose, né? Como eu estou usando um SQLite, eu crio aqui a imagem do SQLite e a da minha API e basicamente eu dou um Docker Compose up, né? Como eu já fiz isso, ele vai estar aqui já, ele está parado,
mas ele mandou para cá e eu inicio. Quando eu iniciar, você vai ver que por enquanto, ó, não está funcionando, ó. Eu estou dando um get, não funciona. Agora que o container subiu, ó, ele volta a funcionar. Por quê? Mas isso aqui não está rodando na minha máquina. Eu posso simplesmente vir aqui, fechar o visual, ó, e ele continua funcionando. Se eu botar a ID correta, ó, ele funciona. Eu quero criar ó, ele cria e é o 260, eu quero deletar. Então tá tudo funcionando. Então basicamente é isso, pessoal. Eu espero assim que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode botar nos comentários, viu? Que eu ajudo. Também eu não sei tudo. Se eu falei alguma coisa errada, se eu esqueci alguma coisa, lembrando que é uma API bem simples, só para realmente você fazer os testes, né? Aprender e mexer no Docker. Beleza? Valeu!